Diz assim no Mateus 19, versículo 3. Mateus capítulo 19, no versículo 3, vamos ver. Então chegaram ao pé dele, aos pés de Jesus, os fariseus tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar ou divorciar ou separar, repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem o pai e a mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 7. Disse-lhes: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Jesus agora: eu porém vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Versículo 10, disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. 11, ele porém lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Deixa aberto no 19 e vamos orar mais uma vez. Pai, te dou graças por mais essa noite, onde a sua igreja, o seu povo, a sua noiva está reunida. Deus, abre o nosso entendimento para discorrer esse assunto delicado e de suma importância a sua noiva, o divórcio, o segundo casamento, Senhor, o desquite. Abra o entendimento da congregação, não com debates ou mentes carnais, mas que o entendimento nosso seja baseado na graça, no novo homem em Cristo, que seja baseado no Espírito Santo de Deus, para que fazendo assim traga edificação, saúde, crescimento e salvação à igreja. Pai, o intuito de tais mandamentos é proteger a família, que é o órgão da sociedade, que é instituída pelo Senhor desde a criação. Então, Senhor, sobre este fundamento, guarda as famílias cristãs, mantenha sólidas, mantenha os casamentos sólidos, porque o que o Senhor uniu, o homem não separe. Repreendemos todo o poder do mal, distração, desatenção que possa haver, que saia no nome de Jesus, mas que o Senhor, através dessa palavra, venha abundar em graça gloriosa, abundante, sobre todos nós, em nome de Jesus, amém. Gostaria da sua atenção, que é praticamente um estudo que nós vamos fazer, então contém as crianças, contenham as pessoas, banheiro e, se possível, até as tosses, pode atrapalhar o irmãozinho do lado. Nós sabemos que todas as coisas foram criadas por Deus. Nós cremos na criação, e a criação é uma revelação de Deus descrita na Bíblia. Deus fez todo o universo, todo o sistema, tudo que existe, animais, peixes, sistema solar, vegetais, e tudo foi bom, tudo foi perfeito. Deus também cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança Ele fez, em perfeita ordem, em perfeita harmonia. Mas durante toda a criação, depois de toda a perfeição que Deus vê, e Ele é a fonte primária de tudo que existe, Ele diz: não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ali então se inicia o casamento. E Deus, como institui todas as coisas, institui a criação e a ordem no universo, também institui, funda o casamento. Então o casamento não nasceu do homem, o casamento não nasceu de instituições terrenas, o casamento não é fruto de imaginação humana, o casamento é uma instituição divina. O casamento não nasceu da terra, o casamento nasceu de Deus. Ele criou o casamento, Ele formou o casamento. Quando faz da costela de Adão uma mulher adjutora, Eva, então faz os dois
uma só carne. Ali então institui o casamento, formando a primeira família. E nós precisamos saber algo a respeito do casamento, antes de discorrermos nos demais assuntos, que hoje trouxe para que a igreja tenha mais conhecimento sobre casamento, divórcio e segundo casamento. Então nós, em primeira mão, entendemos que o casamento nasceu da mente de Deus. Como desde o princípio institui, cria e forma todas as coisas, com o casamento não foi diferente. Então o casamento não é de âmbito terreno, é de âmbito espiritual. E é importante nós sabermos alguns princípios para o nosso casamento ser saudável. Você precisa saber, hoje vivemos crises terríveis em casamentos, casamentos divididos, partidos, relações em crise por parte de um cônjuge ou do outro. Enfim, é um tempo onde os casamentos passam por muitos conflitos e muito poucos casamentos são saudáveis, estão sendo sustentados pela fé, pela raça, pelos filhos. Eles estão longe de ser agradáveis e de ser como Deus instituiu. Mas é importante sabermos alguns princípios, e se você aprender esses princípios e aplicar no seu casamento, aplicar na sua vida, tanto você esposa como você marido, ou os dois, o seu casamento então, por inserir esses princípios cristãos, bíblicos, pode voltar a ser saudável, ou pode continuar a ser saudável. Ele não vai estar livre e nem passivo de crises, de maneira alguma, por causa da lei do pecado. Estão sobre a imperfeição. Então vai haver os contratempos e a imperfeição. Porém, ao obedecer a palavra, aquilo que o Senhor prometeu para o casamento, se cumprirá ao cumprir esses princípios. Vamos então saber quais princípios são. E nessa passagem de Mateus 19, ele não discorre só do divórcio, ele também fala do casamento, e depois vai falar do divórcio. Então vamos seguir a mesma cronologia de Jesus, aprendermos sobre o casamento, e depois irmos ao divórcio. Então ele diz aqui esses princípios para você seguir, que o casamento deve ser, para que o casamento seja saudável. Primeiro ele ensina, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Primeiro ele está ensinando que o casamento é heterossexual. Heterossexual significa atração pelo sexo oposto, ou ajuntamento com o sexo oposto. Então, quando ele diz, ele não diz, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a outro homem, ou deixará a mulher, a sua mãe, e unir-se-á a outra mulher. Biblicamente, o casamento só pode ser heterossexual. Então, o que eu aprendo aqui? Que a união homossexual é uma afronta contra Deus. Ele não aceita de maneira nenhuma, ao ponto de do livro de Levítico dizer que quem tal faz, homem que se ajunta com homem e mulher com mulher, abominação faz para o Senhor. Cientificamente, psicologicamente, espiritualmente, não há maneira alguma da união homossexual ser saudável. A perspectiva de vida para o homossexual é bem menor, até os 50 anos. O nível de doenças sexualmente transmissíveis na vida do homossexual é terrível. A complicação e a violência mental, psicológica, que um homossexual, ao conviver com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, recebe, são gravíssimas, podendo ter sequelas irreversíveis. Então, de maneira nenhuma, nem a ciência, nem a Bíblia, nem patologicamente é lícito, é saudável a união homossexual. E todas essas leis, por mais que a sociedade aprova, ou podem vir leis mundiais que aprovam a união homossexual, Deus jamais a aprovará, Deus jamais a concordará. Então toda relação homossexual, toda relação que deixa de ser heterossexual, é antibíblica e não pode se constituir um casamento. Não é um casamento saudável, por mais que a cultura, a sociedade, a tradição venha a aprovar. Então ele diz, ele é claro, deixa o homem e une a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. A união de dois homens e duas mulheres
não pode consumar o casamento, porque o casamento só é consumado quando os dois se tornam um. E para se tornar um é só macho e fêmea, porque a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. A criação compreende macho e fêmea. O Senhor os fez. E a união, para se tornar uma só carne, tem que ser macho e fêmea, homem e mulher. Quando se unem em uma só carne, assim é constituído o casamento. Agora, homem com homem não pode se tornar uma só carne. Mulher com mulher não pode se tornar uma só carne. Então, impossível de haver espiritual, biblicamente, teologicamente, aceitação do casamento homossexual, seja por parte da mulher, por parte do homem. Mas quando você adota esses princípios, você começa então a iniciar um casamento bíblico. Segundo, primeiro, ele é heterossexual. Segundo, o casamento de Deus está baseado na monogamia. Monogamia implica numa imposição onde o relacionamento, o casamento, pode se dar com uma só mulher e um só homem. Mono fala de um, monogamia, o ajuntamento conjugal feito por apenas duas pessoas. Um só marido casa com uma só mulher. Diferente da poligamia, em países orientais, um homem pode ter várias mulheres. Uma mulher, em alguns casos, também tem vários homens. E a nossa cultura, que é um pouco depravada, lançou um filme há uns 20 anos atrás, né, com uma mulher que tinha 2 maridos. Então acontece também de uma mulher ter 2 maridos. E não é permitido de maneira nenhuma. Porque a Bíblia diz, deixará um homem, e unir-se-á a uma mulher, monogâmico, uno. Então, um homem só pode casar com uma mulher só pode casar com um homem. Pastor, mas e a aceitação dos casamentos, das poligamias do Antigo Testamento? E nenhuma delas Deus aprovou. Se você ver Abraão, né, por ver a esterilidade de Sara, consente com a ideia de Sara de tomar Agar para ter uma mulher, uma concubina. Vai lá e tem relações com ela, dando à luz a Ismael. E de Ismael para cá só tivemos maldição, os inimigos dos israelitas. E hoje a nação árabe muçulmana não resultou em bênção. A bênção foi no filho exclusivo de Sara com Abraão, que eram uma só carne legitimamente casados. Outro caso, por exemplo, Davi, quando toma Batseba, foi aceito, porém não é aprovado, porém não é saudável. Mesmo no caso dele, ele poderia ter tomado Batseba, porque Urias havia morrido, então estava desligado Batseba de Urias, porque a morte dissolve o casamento, só a morte. Porém não era a vontade de Deus ter mais casamentos. Davi então se casa com Batseba, porém traz maldição. O profeta Natão repreende, tudo bem, o que você fez oculto será revelado. Você pode se arrepender, Deus aceita o seu perdão. Porém a espada nunca se desviará da sua casa. Todos os filhos de Davi morrem tragicamente. Adonias é assassinado por Salomão, por Absalão. Tamar e Judá cometem incesto, e depois também é assassinado por Absalão. E vira uma bagunça a casa de Davi por causa da poligamia. O próprio Salomão, que teve 70 concubinas e 700 mulheres, a Bíblia diz que ele se perdeu pelas mulheres. Apesar dessa aceitação, nunca foi bíblico a poligamia. Então um homem, biblicamente, desde o início, quando havia só 2 seres humanos na terra, não havia qualquer organização, qualquer cultura, qualquer outra forma. A lei que regeu o casamento era de monogamia. Um só homem com uma só mulher. Mesmo com a lei do concubinato, que era possível ter concubinas e se relacionar com outras mulheres, desde que fossem solteiras, também não é a vontade de Deus de maneira nenhuma. E se você tiver nesse princípio, traz saúde para você. Terceiro, o casamento também é monossomático. Nós precisamos entender isso. Monossomático, monossômico. É a união de 2 corpos fundindo-se em um. É aqui que está a grande questão do casamento. O casamento não é a união de 2 seres que continuam vivendo em 2. O casamento é a união mística, onde 2 se fundem, se tornam
monossomático. O que significa? Que qualquer ato sexual extraconjugal se torna pecado. O ato sexual, ele é só limitado, ele é restrito ao matrimônio. Não pode haver qualquer ato sexual antes do casamento ou fora do casamento. Antes do casamento, solteiros. Não existe, biblicamente, a prática sexual e dita pelos solteiros foi por amor, antes do casamento. Por quê? Se ele é monossomático, o sexo está restrito àqueles que se tornaram um só corpo. Só se tornam um só corpo quando se casam. Se estão solteiros, não são um só corpo. E se cometem o ato sexual, estão se prostituindo. É fornicação. A fornicação é condenada em Apocalipse 21:8, que os fornicadores, os prostitutos, as prostitutas, que cometem relações sexuais, quando solteiros, não herdarão o reino dos céus. Então, todo relacionamento sexual fora do casamento, na vida solteira, constitui-se em fornicação, em pornografia, em prostituição, em violação do templo do Espírito Santo. Outra coisa também que Apocalipse vai condenar é o adultério. O que é o adultério? É o sexo fora do casamento. A prostituição, a fornicação é antes do casamento. Relação sexual entre solteiros. O adultério é a relação sexual de um homem casado ou uma mulher casada com outro que não seja o seu parceiro, o seu cônjuge. Isso identifica o adultério. É quando um marido faz relação com outra mulher que não é a sua esposa. Quando uma esposa faz relação sexual com outro homem que não é o seu esposo. É condenado, porque ele só pode fazer sexo com aquela que se tornou uma só carne com ele. E ela só pode fazer sexo com aquele que se tornou uma só carne com ela. E se eu sair disso, adultério, condenado. Então não pode haver, porque é monossomático. Porém, o sexo é bíblico, o sexo é puro, o sexo é um dom de Deus e deve ser praticado, mas está restrito ao matrimônio. O sexo não é feito só para procriação. Provérbios 5 diz que ele é feito por prazer. Você pode desfrutar do sexo, desde que ele esteja diante das balizas da palavra, como diz em Pedro, venerável seja o matrimônio e o leito sem mácula. Desde que esteja restrita às verdades reveladas, o sexo é bom, o sexo é puro, o sexo não é feito só para procriação, o sexo é feito para o prazer do cônjuge, restrito ao casamento. Aliás, o sexo é até uma ordem, e se você não fizer, você desobedece, pois está escrito em Coríntios 7, não vos defraudeis uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo, para se dedicardes em oração. Ou seja, eu não posso ficar muito tempo sem fazer sexo com a esposa, e a esposa com o marido, porque Satanás pode nos tentar pela nossa incontinência. Se um período muito longo fica sem fazer sexo, a parte ou as partes que não estão sendo saciadas podem querer saciar com outros meios, cometendo pecados de prostituição, com a pornografia e até adultério. Então não vos priveis, tenhais relações sexuais regularmente. Então o sexo é bíblico, o sexo é puro, o sexo é uma ordem dentro do matrimônio com o seu cônjuge, aquele que você se tornou uma só carne. Essas são alguns princípios, algumas balizas que a Bíblia traz para o casamento ser saudável, para o casamento ser gostoso. Agora vamos tratar do divórcio e do segundo casamento. É interessante tratar disso porque o mundo atual, a sociedade presente, essas 2 últimas décadas, estão sendo bombardeados pelo divórcio. O divórcio tem vindo como uma avalanche e se multiplicado de uma grande forma, em larga escala. Fazendo assim, está degradando, dividindo a família e degradando a sociedade.
Porque o organismo que é mais afetado com o divórcio é a família, são os filhos. Logo assim, a sociedade que compõe todos os organismos, e inclusive a igreja. Então, em larga escala, tem ocorrido o divórcio, tem entrado o divórcio naquilo que é a cultura hipermundana dos últimos tempos. O divórcio, como os demais pecados, tem entrado na normalidade. Não tem sido mais notado, tem sido aceitado, tem sido submetido sem qualquer restrição, como leis anti-Deus, anti-família, que tem sido aprovada. Também o divórcio tem passado desapercebido, e pessoas não têm só, com muita facilidade, entrado no segundo casamento, mas até no terceiro e até no quarto, em alguns extremos. E o divórcio então tem descaracterizado a família, o divórcio tem destruído totalmente a família, porque os filhos já não sabem mais com quem ficam, já perderam a identidade paterna ou materna, enfim, toda a série de complexidade por pensões alimentícias, prisões pelo não pagamento da pensão, a falta do afeto por parte daquele que deixou o menino, a criança, a ferida emocional que causa no cônjuge traído. Enfim, o divórcio tem sido realmente um grande inimigo da família e da sociedade. Mas o mais importante é notar que o divórcio também tem entrado, a separação, o desquite, em larga escala, dentro da igreja do Deus vivo. E muito antes de ser sancionado leis acerca do casamento e do divórcio, no Éden, Deus já tinha instituído a vitalicidade do casamento, e não aceitando de hipótese alguma o divórcio, e muito menos o segundo casamento. Porém, pela dureza do coração, pelo pecado de muitos, pela incoerência de alguns líderes, pela falta de entendimento bíblico, o divórcio tem sido aceitado dentro da casa do Senhor, o segundo casamento tem sido aceito na casa do Senhor. E isso nunca foi do coração de Deus, porque Ele mesmo diz, o que uniu Deus, e foi uma união, e foi uma instituição celeste, divina, não separe qualquer organismo terreno, ou qualquer homem, não separe o homem. Tem ocorrido, e vamos tratar disso. Talvez você que está aqui, você que vai me assistir pelo DVD, pela internet, está exatamente passando situações relativas ao divórcio. Talvez você está me ouvindo, já divorciou-se e já casou-se pela segunda vez. Talvez você está em processo de divórcio, não se divorciou. Talvez você se divorciou, está só. E você vai se deparar com a verdade revelada da Escritura, tanto você que divorciou e casou pela segunda vez, como você que se divorciou e está sozinho, não se casou ainda, e você que está em processo, ainda não se divorciou. Como nós vamos tratar? O que Jesus diz a respeito do divórcio? Qual a revelação bíblica para o divórcio? E o que ele fala do segundo casamento? E nós entendemos que nós temos a mente de Cristo, estamos sob a graça. Nós não vivemos pelo conceito cultural. Você não pode basear a sua vida na novela, no best-seller do romance, ou na cultura nacional. Você baseia a sua vida, você que é nascido de novo, que tem a mente de Cristo, na revelação da palavra. E é por ela que nós andamos, doa quem doer, custe o que custar. Porque Jesus diz, misericórdia quero, e não sacrifício. Teria eu mais prazer em sacrifícios, do que se obedecesse a minha palavra? Então, o que Deus requer de nós é obediência. Vamos ver como ele trata no versículo 3 do capítulo 19. Capítulo 19, versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Até aí. Não, vamos continuar no 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, portanto deixará o homem sua pai, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão sua carne. Até aí. O que aconteceu? Preste muita atenção, você tem que entender o que a Bíblia
escreve, não tem nada aqui por acaso. Eles fizeram uma pergunta sobre o divórcio e o segundo casamento. Mas a Bíblia diz assim, ó, e os fariseus tentando, nós temos que atentar para essa palavra tentando. Os fariseus não estavam interessados na resposta. Eles já sabiam qual era a resposta. Eles estavam tentando a Jesus. O que é? Eles estavam armando uma armadilha para Jesus. Eles não estavam interessados. Eles já sabiam que o segundo casamento era proibido e que o divórcio era proibido. Porém, eles queriam achar uma maneira, como em toda a Bíblia, de surpreender a Jesus para entregá-lo ao Sinédrio, ou a César, ou a Pilatos, ou a Herodes, ou mesmo a crucificação, que foi o que eles conseguiram no final, por causa da inveja. Então os fariseus, para o tentar, perguntam: é lícito o homem se divorciar por qualquer coisa? O que quer dizer esse tentando? Jesus estava na Bereia, na mesma região onde João Batista esteve. Estava naquela região Herodes. E se você notar, o rei Herodes repreendeu João Batista, repreendeu o casamento de Herodes, que era ilícito, pois ele estava casado com a sua cunhada, estava casado com Herodias, mulher de Filipe e de Itureia. Ou seja, Herodes estava cometendo o adultério com Herodias. E assim como João Batista, quando se pronunciou contra o casamento de Herodes, o que aconteceu? Essa mulher fica perturbada e pede a cabeça de João Batista. Então os fariseus queriam que Jesus desse a mesma resposta, para que, como aconteceu com João Batista, acontecesse com ele. Não era o adultério em si que eles queriam saber. Eles queriam que a declaração de Jesus ferisse a Herodes, e da mesma maneira que Herodes matou a João Batista, fizesse com Jesus. Por isso diz tentando. Então Jesus dá uma resposta que você diz, ele vai para Gênesis. Depois eles perguntam de novo, pode ver no versículo 6. Assim não são mais dois, mas agora uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou não separa o homem. Disseram-lhe então, agora os fariseus continuam, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Jesus disse, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Até aí. Agora eles queriam surpreender a Jesus com Moisés, entendeu? A pergunta, você sempre tem que partir dos fariseus para o tentar. Os fariseus não queriam aprender nada com Jesus, eles nem consideravam Jesus. Lembra quando ele disse, é lícito pagar tributo a César? Se ele falar que não é, os romanos prendem ele. Jesus vai lá e escapa. Agora vamos tentar no divórcio. Primeiro, é lícito por qualquer motivo? Se ele falar que não é qualquer motivo, Herodes pega ele. Não, ele saiu bem. Agora, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Porque eles queriam que ele fosse contra Moisés. E qualquer um que profere palavras contra o templo e contra a lei de Moisés, é digno de morte. Então ele falou, se não pegamos com Herodes, Roma, vamos pegar com Israel, Moisés. Então por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Jesus estava dizendo, vocês não entenderam. Moisés não permitiu fazer isso. Moisés não quis. Vocês estão lendo a escritura de Moisés errada. Me diga aqui, quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Então na lei de Moisés está inserido Gênesis. E lá em Gênesis, está Gênesis 2:24. A união mística. O que Deus uniu, o homem não separa. Vocês não extraíram o melhor de Moisés sobre o casamento. Mas então por que ele deixou? Moisés deu essa concessão por causa da dureza do coração de vocês. Mas nunca foi o propósito de Moisés haver o repúdio. Nunca foi o propósito de Moisés o segundo casamento. E por que a dureza de coração? No original significa, por causa da dureza de coração, por causa da vossa carnalidade. O original significa insensibilidade espiritual. Ou seja, vocês são tão duros, tão carnais, que se o divórcio for permitido só em caso de morte, sabe o que o judeu poderia fazer? Matar a mulher para casar com outra.
Então, para permitir um mal menor, Moisés deu a carta de divórcio. Isso está em Deuteronômio 24:1. Entendeu? Por causa da dureza, por causa do pecado do homem, da falta de compreensão, por causa da dura cerviz. E o original, insensibilidade espiritual. Eram pessoas muito carnais. Então eles queriam divórcio. E se Moisés coloca apenas em caso de viuvez, a dureza de coração deles seria tanta que eles matariam as esposas para ter outra mulher. Então foi por isso. E o que isso compreende para a graça? A dureza de coração dos israelitas era porque o Espírito Santo não foi liberado para toda pessoa. Nós temos o tempo da graça, onde o divórcio pode ser resolvido com perdão. Nós somos sensíveis ao Espírito, então não precisamos de carta de repúdio. Nós temos o novo homem em Cristo, que Israel na lei não tinha. E o novo homem em Cristo não nos dá direito da separação. Então ele está dizendo, eu porém vos digo, naquela época a exceção foi aberta, mas não foi a vontade de Moisés, nem de Deus o divórcio. E é muito importante você entender isso. Queriam pegá-lo com Moisés e depois com Herodes. Agora ele vai dar a resposta para o divórcio e o segundo casamento. Ela está no mesmo tempo. Presta atenção. Se você notar, quando os fariseus fazem uma pergunta, é lícito separar por qualquer mulher? Jesus responde com outra pergunta. Não tendes lido no princípio que Deus fez o homem e a mulher e diz, deixará o homem sua mulher, seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher e tornarão os dois uma só carne? Portanto, o que uniu Deus, o homem não separa. Então ele está colocando aqui a vitalicidade do casamento, ou seja, ninguém pode desunir o casamento. É vitalício, é perpétuo, é eterno. Deus, preste atenção, ele não concorda, eu vou tratar primeiro do divórcio, em hipótese alguma, com o divórcio. Porque ele está dizendo aqui, o que uniu Deus, o homem não separa. Quando ele diz homem, ele diz assim, instituição não separa, ainda que a lei nacional aprove o divórcio, está na escala do homem, não separe. Que a cultura aprove o divórcio, ele disse, o homem não pode separar. Por quê? O casamento é algo unido por algo divino. Ele é místico, ele tem caráter espiritual. E nenhuma força natural tem poder de dissolver o casamento. Então, o que uniu Deus, uma união mística, transcendental. Não são dois que fizeram um contrato e estão habitando junto. São dois que se uniram misticamente e se tornaram um. E essa união mística ninguém pode dissolver. Nem o adultério, nem a cultura, nem as novas leis. O que uniu Deus, o homem não separe. Nesse homem o que encontramos? As leis nacionais, a cultura, a tradição, ainda que os juízes aprovam. Pastores, sacerdotes, padres, juízes, Constituição, não temos competência para desfazer aquilo que só Deus pode desfazer. E quando diz também o homem não pode separar, fala do casal em si. Aquilo que Deus uniu, o homem. Que homem? O cônjuge que quer se divorciar não pode separar. A mulher que quer se divorciar também não pode separar, porque os dois também estão na escala do homem. Então não compete a nenhuma organização, nenhuma lei, nenhuma jurisdição e nem a vontade dos cônjuges separar aquilo que Deus uniu. Só a morte tem poder de dissolver o casamento. É muito importante você notar. Só que aí você pode me dizer assim, olhe para cá. Ah, pastor, meu casamento não foi Deus que uniu. Eu não sabia quando eu estava casando. Eu não estava preparada, pastor.
A minha desculpa de estar separando do meu marido, ou a minha desculpa de estar separando da minha esposa, é porque não deu certo, é porque eu não ouvi os conselhos dos meus pais, é porque eu não segui a direção de Deus. Então, por esse método, eu posso separar e casar com outro. Meu irmão, o casamento é indissolúvel. Isso não está ligado à ordenança de Deus, está ligado à sua responsabilidade. Isso é fruto da sua escolha. E aquilo que Deus uniu, não separe. E você não vai poder dizer para ele diante do tribunal que você não sabia, que você não estava preparado, que você se precipitou. Quando você decidiu se casar, Deus ratificou a sua união. Quando você decidiu, esteja preparado ou não, seguiu o conselho ou não, Deus concluiu, recebeu, ratificou a sua união, e você se tornou uma só carne com seu marido, independente da sua preparação. Se você estava preparado ou não, obedeceu os conselhos ou não, isso é responsabilidade sua, e Deus não tem nada com isso. Você quer ver a prova disso biblicamente? Malaquias capítulo 2, antes de Mateus, olha o que diz. Malaquias capítulo 2, versículo 14, e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha, olha lá, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher do teu concerto. Versículo 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, aborrece o divórcio. Até aí. Agora presta atenção no 14. Ele vai dizer o dia que você se casou. Por quê? Vocês estão questionando a Deus? E ele responde, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. O dia que você se casou pela primeira vez, Deus ratificou. Deus foi testemunha de ti, a mulher da tua mocidade. Está dizendo do primeiro casamento, da primeira vez que você se casou. Ele recebeu aquilo. Ele ratificou, ele contou aquilo, ele concebeu como um matrimônio. Então, você que se casou, não tem desculpa. Você que está entrando em divórcio, não tem desculpa. Você que se divorciou, não tem desculpa de dizer, eu não tinha preparação, eu não ouvi conselhos, mas o momento que você se decidiu, você se tornou uma só carne com seu cônjuge, e o Senhor ratificou, e dizendo no final do texto, eu, Senhor, repudio, abomino o divórcio. Então é muito importante você saber, por isso que eu falo tanto aqui, dos casais que querem namorar, e se precipitam num namoro precoce, e se precipitam num casamento. O casamento é algo muito sério, ele não pode ser feito de qualquer jeito, por isso que um casamento deve ser muito bem trabalhado. Vejam no meu caso, por exemplo, eu colho fruto das minhas escolhas. Eu demorei 10 anos para me relacionar com uma pessoa, e a única pessoa que eu me relacionei, eu me casei, e será perpétuo isso. Por que você tem que se precipitar? Por que você não orou, não ouviu o conselho das pessoas? Por que você foi de maneira precipitada? Agora, uma vez ratificado, ele não permite de maneira alguma, porque ele repudia, abomina o divórcio. Então, é importantíssimo. E por que ele abomina tanto? Por que tem essa lei inserida? Porque você tem que entender que Jesus, Deus, Ele está protegendo algo santo, sacro, a família. Em todo esse momento, Ele sabe o que o divórcio causa, a moléstia que é para as crianças, o que traz à sociedade, o que traz à igreja. Então essas leis são para guardar, proteger a família. Você já imaginou uma igreja cheia de divorciados, com enteados, padrastos, madrastas, ninguém sabe quem é filho de ninguém? Que autoridade teremos para pregar, para ensinar alguma coisa a alguém? Que autoridade teremos para representar Deus, se nós estamos contrariando a própria lei
familiar que ele estabeleceu, por isso ele repudia, por isso ele abomina, por isso que ele uniu você, mulher, você, marido, instituições, culturas, não tem a competência para desfazer o que só ele fez. E a igreja precisa andar segundo a revelação do Senhor. E nós continuamos, ninguém pode, mas os fariseus continuam. Então por que Moisés permitiu? Olha só que interessante. Da onde o casamento saiu e da onde o divórcio saiu? O casamento. Não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei para ele um auxiliador que seja idônea. Assim surge o casamento da vontade e poder de Deus. O divórcio. Por que Moisés permitiu, fundou o divórcio? Não foi por causa de Deus, foi por causa de vocês. Por causa do pecado, da sua dureza, nasceu o divórcio. Então, o casamento é instituição de Deus. O divórcio, instituição de homens. Não foi Deus que criou o divórcio. Não foi Deus que permitiu o divórcio. Não é de Deus, de maneira nenhuma, o divórcio. Então, essa carta, ela não tem qualquer validade, essa exceção para a igreja do Novo Testamento, absolutamente, até porque a nossa dureza pode ser substituída pelo Espírito Santo e o novo homem em Cristo. Veja que nós estamos discorrendo toda a Escritura, e em toda a Escritura Deus está defendendo o matrimônio, em toda a Escritura Deus está zelando pela união do casal, em toda a Escritura Deus está colocando diretrizes, princípios para a formação. Então mesmo ele falando da carta de divórcio, ele diz não, ele vai responder, no princípio não foi assim, ou seja, é sempre a vontade de Deus, a união perpétua do casal, mesmo que haja qualquer adversidade ou qualquer bateria de crises e até o próprio adultério. E nós vamos tratar no final como se resolve o adultério segundo o conceito da graça. Então, de maneira nenhuma, lembre-se desse versículo: eu, o Senhor, abomino, repudio o divórcio. Em hipótese alguma, você pode dizer que se divorcia porque não aguenta ela mais, você pode dizer que se divorcia porque não vai com o jeito dela, perdeu o amor, perdeu a atração física, todas essas crises, todas essas desculpas e todas essas exceções para você não continuar, mas ainda assim, com todas essas crises e causas justas ou injustas, a vontade absoluta de Deus para todo homem, inclusive o pecador, o ímpio, quanto mais a igreja, é a união perpétua, infindável, indissolúvel do casal. Agora vamos tratar do segundo casamento. O adultério não é considerado a dissolução, o término do casamento por Jesus. Tanto é que ele diz, quem casar com a parte repudiada, comete adultério com ela. Você parou para pensar? Como é que é? A parte inocente foi traída, ela não tem nada a ver. Se alguém casar com ela, comete adultério com ela. Mas por que comete? Ela é inocente, ela não fez nada. Porque Deus está considerando o casamento dela antigo ainda, pois o marido dela está vivo. Porque ele não se desfaz com o adultério, não se desfaz com a traição, só se desfaz com a morte. Então, pela parte inocente, você nota que o segundo casamento é proibido, porque a inocente não fez nada, ela foi traída. Só que a Bíblia diz que se a inocente casar com uma pessoa, comete adultério. Por quê? Porque o casamento antigo dela ainda está sendo considerado. Então, tanto o que repudiou quanto a repudiada, se casarem, cometem adultério. Vamos ler isso em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Está muito bem claro em Romanos capítulo 7.
Olhe lá. Romanos 7, versículo 2. Porque a mulher, está muito claro aqui, vamos ver. Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto o marido viver. Ela está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Agora olha o 3. De sorte que, vivendo o marido, ela será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Tem como ser mais claro? A mulher casada está tratando da mulher, ok? Mas também pode ser o homem. Olha só, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto o marido viver. Está ligada. Separando, adulterando ou não. Se a mulher separar e casar com outro, estando vivo o marido, comete adultério. Porque está ligada ao marido pela lei. Que lei? A lei de Gênesis 2:24. Uma só carne, a união mística. De sorte que se o marido dela morrer, ela pode se casar com outro, e não será chamada adúltera, pois a lei foi quebrada com a morte do marido. Mas vivendo o marido, e ela separou porque ele adulterou, porque achou ruim ou qualquer outra coisa, vivendo o marido e ela casar com outra, será chamada de adúltera, porque está ligada pelo marido ainda enquanto ele viver. 1 Coríntios vai falar a mesma coisa, um livro depois. Vamos lá, um livro depois. 1 Coríntios 7, 39. Olha lá, ó. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, ele está dizendo aqui, olhe para cá, quando é que o segundo casamento é permitido para o crente? Só em caso de viuvez. Porque o casamento místico, uno, só pode ser dissolvido com a morte de um dos cônjuges. Se os cônjuges estiverem vivos e não estiverem casados, um com o outro, e casarem-se com o outro, estão em adultério, porque Deus sempre vai contar o primeiro casamento. Está anotando aqui? E ainda dá um conselho para a viúva, ou o viúvo. Deus permite que a viúva e o viúvo se casem, desde que seja no Senhor, com outro cristão. Porque se eu casar com um ímpio, eu vou estar na lei de Coríntios 6. Não vos prendai a um julgo desigual com os infiéis. Então a gente nota que essa confusão que algumas pessoas fazem, e algumas igrejas, teólogos, alguns estudos, homens mais piedosos que eu, mais estudiosos que eu, confissões de fé de grandes igrejas, algumas aprovam o segundo casamento, no caso de adultério. Porém, a Bíblia diz que cada um fique como o Senhor chamou. Deus deu para nós essa revelação, esse entendimento, que é muito claro. E eu não posso andar contra aquilo que a minha consciência diz que é claro, contra aquilo que o Espírito Santo testifica que é claro, e contra aquilo que a Escritura é clara em dizer. A vitalicidade, a união mística do casamento, ela é muito mais que um contrato, por isso não é dissolvido com adultério. Se você notar, em Efésios 5:30, aproximadamente, ele vai dizer assim, ele vai dizer da união do casal, que é algo tão profundo, que é difícil até a interpretação. Ele cita novamente Gênesis 2:24, dizendo, no princípio Deus uniu o homem e a sua mulher, os dois tornaram só uma carne. E eis que digo o mistério de Cristo e a igreja. Ele vai comparar o casamento, a união do homem com a mulher, ele vai comparar com a união de Cristo e a igreja. Como é a união de Cristo e a igreja? Ela é mística, ela é transcendente, ela é uma fusão tão profunda, que Paulo declara como um mistério. Por isso seremos arrebatados, porque temos a vida de Deus fundida em nós. Assim é o matrimônio. É tão sério o casamento, é tão místico e profundo, não é um contrato, não é uma situação que você faz e a deixa como quer, não,
ela nasceu do céu, ela deve ser respeitada. Estude Efésios capítulo 5, essa parte que retrata sobre o casamento. Então você vai dizer porque Paulo está defendendo, porque Cristo está defendendo, e porque não há possibilidade do segundo casamento. Porque eu digo um mistério a respeito de Cristo e da igreja. E ele compara essa união com a união mística do casal. É muito profundo, sério e muito responsável o casamento de uma pessoa. Vamos ver outro caso aqui. 1 Coríntios 7, no versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas olha só, se o descrente, se o ímpio se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para paz. Presta atenção. E no caso de casamento misto? Casamento misto. É permitido o divórcio e o segundo casamento? A mesma lei de Mateus. É permitido só o divórcio, mas o novo casamento também não. Como é esse caso? Suponhamos que há dois ímpios, marido e mulher, vivendo juntos. São pagãos, são ímpios. Um destes se converte, a mulher ou o marido, e passa a nascer de novo e professar a fé cristã. Suponhamos que a mulher, o marido, intenta deixar a mulher. Eu não quero compactuar com essa religião, com essa fé, eu vou largar de você. O que a Bíblia diz aqui? Que é permitido a mulher deixar o marido ir, mas não se casar de novo. Como ele diz aqui, ó, vamos interpretar bem, porque todo mundo interpreta para agradar a carne, né? Se o descrente apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. O que é essa servidão? A parte crente não está sujeita à servidão, a lutar para ficar casada com o ímpio. A parte crente pode deixar ele ir, não está sujeita à servidão, ou seja, eu vou estar em pecado se ele me deixar, eu tenho que lutar por ele? Não precisa. Ela pode, por opção, lutar para ficar. Porém, não está sujeita a isso, pois a parte crente é responsável por deixar. Depois ele diz, Deus vos chamou para a paz. Ele está dizendo do conflito entre os dois. Deus não chamou vocês para guerrearem com o outro. Deus não chamou para haver conflitos. Deixe ela ir, fique em paz. Porém, a mesma lei de Gênesis 2:24, agora com a sua conversão, foi concebida por você. Também é um. Porque no dia do casamento, Malaquias 2, o Senhor foi testemunha de ambos. E ambos se tornaram um quando se casaram. Quando você converteu, veio a consciência da união mística indissolúvel. Ok? Agora ele quer separar? Pode. Porém você está ligado por ele ainda pela lei. Então Deus também não permite o segundo casamento de casais mistos. Se um homem crente tem uma mulher ímpia, ela quer deixá-lo, pode deixar, não precisa brigar para voltar com ela. Porém, ele não pode casar com outra pessoa enquanto a parte ímpia estiver viva. A mesma coisa para a mulher, o marido ímpio pode deixar, ela não precisa conviver com ele. Mas não pode casar, porque está ligada misticamente com ele, unidos em uma só carne, somente com a morte do cônjuge. Então, em todas essas passagens, Deus está mostrando que Ele não permite, em hipótese alguma, o segundo casamento. Por exemplo, vamos ver em Lucas 16:18. Abre lá para você ver. Lucas 16:18. Aqui ele é enfático. Lucas 16:18, ele não dá cláusula nenhuma, olha lá. Ó. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera. Olha só, ele está explicando duas coisas aqui, ó.
Primeira parte, ó. Qualquer que deixe sua mulher casa com outra, adultera. Então ele está dizendo aqui que todo casamento após o divórcio é adultério. Então aqui em Lucas 18 ele está autêntico na parte A. Qualquer que largar da mulher casar com outra, adultera. Então ele está dizendo que não há hipótese do segundo casamento. Segundo, ele vai falar que a parte inocente também adultera. Ó. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então na parte 2, ele está dizendo que a parte inocente também é culpada. Olha a tragédia do divórcio. Se separar, casar com outro, adultera. Se alguém casar com a inocente, também adultera. Porque ambos, a inocente e a culpada, estão ligados em uma só carne. Agora vamos ver Marcos 10. Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 11 e 12. Olha o que está escrito. E Jesus diz: qualquer que deixar a sua mulher casar com outra, comete adultério. A mesma coisa da parte B de Lucas. Agora, da parte A de Lucas. Na B, vai ter um adendo. Olha lá. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então ele está dizendo aqui já dos dois sexos. Primeiro, porque a Bíblia toda sempre fala que o homem que repudia. Aqui está dizendo tanto o homem quanto a mulher, se repudiar e casar, cometem adultério. Então disse lá, ó, qualquer homem que deixar sua mulher casar com outra, adultera. Tá igual em Lucas. Só que no 12 vai falar que a mulher também, se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Muitas pessoas acham que o adultério é só quando o homem deixa a mulher. Não, aqui agora está dizendo, se a mulher também deixar o homem e casar com outro, adultera. Agora vamos voltar para Mateus 19. Que eu sei que ainda está uma pulguinha na tua orelha, né? E vou explicar isso aqui com muita facilidade. Mateus 19. Preste muita atenção. Vamos ver a cláusula novamente. 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E que casar com a repudiada também comete adultério. Fique aí. Muita gente usa o 19:9 para dizer que pode casar de novo. Então vamos lá. Vamos primeiro pela lógica. Olha isso todos para mim. Não tem nenhum texto que aprova o segundo casamento. 1 Coríntios 7:39 diz que não aprova só com a morte. Romanos 7:1 diz que não aprova o segundo casamento só com a morte. Marcos 10 diz que não aprova o segundo casamento. Lucas 18 não aprova. Por que um versículo, 1:9, vai contrariar toda a Bíblia? Gênesis 2:24 diz que é indissolúvel. Lá em Coríntios cita novamente. Efésios cita. Será que Jesus ia contradizer toda a Bíblia para apoiar o segundo casamento? Todos que casam pela segunda vez dentro da igreja, quando são traídos, acham refúgio nesse versículo, porque por causa da exceção, a não ser por adultério e casar com outra. Só que aqui também eu posso ir mais além ainda, e o tempo está estourando. Vamos lá. Por que esse texto ia contrariar todos os outros? Então você vai ter que fazer a exegese, os originais gregos. Você notou que está ali, qualquer que largar da sua mulher não sendo por prostituição? Por que não está ali? Qualquer que largar da sua mulher não sendo por adultério. Está prostituição, não está adultério. Então o original ali está porneia, e adultério é moicheia. Mas você poderia ter colocado, por considerar igual, eles colocaram moicheia ou porneia, tanto faz. Não, em Mateus 5, quando Jesus vai tratar dos pecados do coração, que estão no coração os vícios, os adultérios e a prostituição, lá está as duas juntas, moicheia e porneia. Então os judeus faziam distinção de porneia e de moicheia. Então trataram aqui de prostituição, porneia, e não de moicheia, adultério. Por quê? Porque Jesus também está ensinando duas coisas no texto, por isso que há tanta contradição. Ele está ensinando ali do relacionamento judeu. Ele está ensinando que esse caso aqui é um caso de noivado. O judeu, antes de casar, fica um tempo
um noivado que é muito mais sério que o nosso. E nesse caso do noivado, que eles ainda não têm relações sexuais, se a mulher nesse período cometer porneia, relação sexual, o marido pode largar dela e casar com outro. Sabe aonde eu descubro isso? José e Maria. Lembra? Quando Maria ficou grávida, José tentou sair dela, porque estava desposada de José, noiva, não estava casado. Então José foi embora, e a Bíblia diz que ele foi justo nessa decisão. José podia sair e casar com outra. Então o que Jesus está ensinando aqui? No caso de judeus, noivos, se ambos cometerem relações sexuais nesse período, um pode separar do outro e casar novamente. Por quê? Porque o casamento ainda não está oficializado. Tanto é que em João 8, os fariseus vão chamar Jesus de filho de porneia. Vão falar: Jesus, você veio de prostituição, porque Maria ficou grávida antes de José coabitar com ela, ou coabitou com ela antes do momento sacro. Então, evidenciando que o segundo casamento pode ser feito só enquanto ainda estão noivos. E se fossem oficialmente casados, não poderiam casar-se de novo. É exatamente isso que Mateus 19, 9 está nos ensinando. Eu não precisaria explicar tudo isso, eu não precisaria discorrer, mas por que você está fazendo? Por causa da dureza do vosso coração. Porque toda a Bíblia é contra o segundo casamento, por causa da união mística de Gênesis 2, 24. Mas essa exceção para pessoas carnais, vão correr nela. Não, eu posso, eu tenho direito. Você não tem direito, você não pode. Nós temos que entender que vivemos a época da graça. É difícil tratar desses assuntos porque a igreja é muito carnal, racional, e ela quer lidar como a sociedade lida. Nós não damos. A porção de você que está só é o Senhor. A nossa herança é como a descendência levítica. Levi, a tribo de Levi, a porção deles era o Senhor. Aquilo que nos completa, que nos preenche, apesar do matrimônio ser algo lindo, não é a esposa nem o marido, é a pessoa de Jesus Cristo, é o Espírito do Deus vivo. Então o que eu digo para você que está em crise? Se a sua mulher, você está passando com um problema de divórcio, qual é a solução para a infidelidade conjugal? Não é o divórcio, meu irmão, é o perdão. Nós tratamos só de divórcio, de segundo casamento, mas há em nós uma graça maravilhosa para resolver isso. O exemplo do casamento não é Cristo, a igreja? É. O que Cristo faz diariamente? O que Cristo faz regularmente com a igreja? Perdoa ela. A igreja vive pecando com Cristo, vive traindo Cristo, vive adulterando. O que Cristo faz? Concede graça e misericórdia e perdoa. Perdoe. A maneira de restaurar o casamento é perdoar. A graça que é? Perdoar a pessoa independente do nível da ofensa. Essa é uma maneira. A graça em nós. Pastor, na sociedade isso não existe. É claro, eles não detêm o Espírito Santo. Nós temos. Perdoe a sua esposa que te traiu. Perdoe o seu esposo que te traiu. É isso que a palavra de Deus tem para nós. Que Deus quer a perpetuidade do casamento, a indissolução do casamento. O que Deus uniu, uma união que transcende a terra. Ninguém, nem você, nem tua esposa, nem a repartição pública, o homem, não separe. E em todos esses casos, a melhor saída é a graça gloriosa, é o perdão de Deus, que nós temos condição de perdoar. Recorra a Deus em oração, busque a Ele. Para os que estão solteiros, sozinhos, ofendidos, os que foram traídos e não podem se casar porque o cônjuge está vivo, Deus não proverá, não permitirá que você seja tentado ou afligido mais do que você pode suportar. Recorra à graça e à misericórdia dele. Vamos fechar os olhos, vamos orar.